E a gente está voltando aqui no Congresso da Mega Brasil Comunicação. Tem um painel que acabou agorinha mesmo, que é um painel que fala sobre diversidade, equidade e inclusão. E agora a gente está aqui com a Eliane Demitri, que ela é gerente de recursos humanos da SAP e ela também participou desse painel e ela contou, inclusive, como é que a SAP lida com essa questão lá dentro. Agora vamos lá. Eliane, me diz uma coisa: quando uma pessoa é contratada na SAP, independente que ela seja ou não, tem alguma deficiência, como é que é comunicado essa questão da inclusão, da diversidade para essa pessoa que tá chegando? Ah, legal, bacana. É uma pergunta muito importante, porque o colaborador que está na empresa, né, eu posso contar depois como que é todo esse processo, mas Tá? para a pessoa que está entrando, ela precisa entender como é o nosso ambiente de trabalho. Então já começa que antes dela entrar, ela já recebe um contato, né, do nosso RH, o contato do próprio gestor, convidando, dizendo, estou te aguardando, bem-vindo e tal. Ela já começa ali a ter uma ideia de como é a nossa cultura. Tá. E ela, no primeiro dia ela já recebe não só verbalmente, né, presencialmente, na maioria das vezes, ela já recebe toda uma orientação da nossa estratégia da companhia, quais são os nossos valores, qual a missão, visão. E dentro desses valores e comportamentos já existe, por exemplo, um deles que eu posso te falar dos 5 comportamentos principais, é abraçar a diferença. Então aí a gente já explica o que é esse abraçar a diferença e Sim. onde que isso se dá dentro da organização, nas relações da organização. Existem, além disso, além dessa fala, além dessa apresentação que é feito pelo nosso time de RH e pelo time também de diversidade, pelo time de outras áreas, né, que estão ligadas a isso, ele vai fazer treinamentos. Então existem, a gente fala de treinamento, mas na verdade são sessões, né, onde ele vai Sim. tanto conhecer a empresa, quanto também conhecer as nossas políticas e práticas. E existe o código de conduta, que ele é Tá. obrigado Sim. a fazer o treinamento de código de conduta, assinar o código de conduta, e nesse código existe toda essa questão de diversidade. E aí dentro disso tem a questão de antidiscriminação, né? Enfim, tudo que está embasado dentro da política tem a ver com esses comportamentos de diversidade, de abraçar a diversidade e de manter um ambiente, vamos dizer, de respeito, né, dos direitos da pessoa dentro da organização. O que a gente aceita como um comportamento, o que a gente não aceita como comportamentos discriminatórios, seja racismo, seja assédio, enfim. Né? Então, ele já quando entra, ele já sabe de tudo isso. E de maneira geral, as pessoas elas abraçam a causa facilmente, porque às vezes não é nem um problema de preconceito, é um problema de não saber como lidar, por Exato. exemplo, com uma pessoa que tem síndrome de Down, com uma pessoa que tem uma deficiência visual. Sim. Então, costuma ser. Vocês tiveram casos de pessoas que de repente elas tinham, assim, por uma questão de não ter uma orientação, por uma questão de ignorância mesmo, de ignorar os fatos, de não saber como lidar com isso. E é isso mesmo que você falou, acho que você falou tudo. As pessoas que abraçam, e a gente já sabe, até são pessoas conhecidas, né? Elas têm aquela paixão, né, pela questão de pessoas de diversidade em geral, ou normalmente as pessoas se conectam por uma questão pessoal, né? Ou elas têm um filho, elas têm um irmão, elas têm parentes, né, Aham, muito próximos. Essas pessoas já se engajam de imediato. As outras, a gente tem esse desafio a gente aham, fala que é o letramento, né? A aham. gente tem que falar a respeito, a gente tem que, como você falou da comunicação, a comunicação é massiva dentro da organização, Sim, principalmente sobre a questão de diversidade. Às vezes a gente tem que dosar essa comunicação, porque diversidade vem com tudo, né? sim. A gente faz eventos todos os meses, a gente faz comunicações todos os meses, a gente traz pessoas para falar, tanto de dentro da organização quanto fora. Então, é o tempo todo essa questão para deixar muito claro o que a empresa quer, como a empresa quer ser posicionada como diversidade. Então, Sim. que vem aí, como eu falei, né, não só a aceitação, mas assim, quanto mais pessoas abraçarem essa causa, melhor. E a gente fala que a gente vai angariando ali, né, os nossos aliados, né, Sim. porque são aliados, Não, porque né? inclusive até eu vi na apresentação que tem uma pessoa que ele tem problema, não é isso? E ele acabou até
falando, abraçando a causa mais Exato, ainda para poder uma divulgar pessoa isso. autista. Isso. Ele próprio se engajou como líder, ele é líder do Autism Network, como Sim. eu, só que lá na Colômbia. Sim. E aí ele faz todo esse trabalho de não só, né, vamos dizer, para ele próprio, vamos dizer, porque ele acaba trazendo atividades, né, importantes para ele, todo o suporte, tudo, mas para as outras pessoas dentro da organização, desde a contratação, acompanhamento e tal. Você acredita que faixa etária ou, de repente, classe social pode ser algum obstáculo para que a pessoa seja um pouco mais resistente para entender? Isso são um pouco de vieses que a gente tem, né? Uhum. Eu vejo de tudo, assim. Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que os jovens abraçam mais essa causa. Eu acho que isso não é uma verdade, pelo menos dentro das organizações. Uhum. Eu acho que tem pessoas de faixa etária, geração X, geração baby boomer, mas eu não consigo hoje te falar que existe uma relação direta com... Tá. Isso. com orientação, vamos dizer, gênero, idade, acho que não, eu não conseguiria fazer essa relação, assim, a gente não... Ou pessoas mais antigas de empresa, ou mais novas, acho que isso é muito relativo, mas a gente tem uma tendência a ver os jovens que entram, as pessoas que estão iniciando na empresa, muitas delas já escolhem também a empresa, que é uma empresa diversa, que é uma empresa que tem isso como valor, né? É uma coisa que na minha geração, talvez, né, nas gerações mais antigas, isso não era um ponto, mas hoje em dia eu acho que os jovens também pensam muito nisso. Daqui para frente, você acha que a gente vai começar a ter mais evoluções nesse sentido? Eu acredito nisso, né? Poxa, eu tenho quase 38 anos de RH, né? E como eu vi evolução, assim, até mesmo como profissional, né? A forma como eu olhava para essas questões, ou como eu olho hoje, olhando para mim mesma, né? A experiência é nossa, né? Então, eu acredito, com certeza, nessa transformação. Ela não tem volta, na minha visão. E todas as formas de comunicação até hoje feitas nesse sentido, até de militâncias, vamos dizer assim, porque tem muita. Você acredita que isso realmente eu acredito. ajuda essa causa? Eu tenho certeza disso. As pessoas que representam essas, que a gente chama de redes de funcionários, normalmente, não é 100%, mas é quase 100%, elas representam aquela diversidade. Né? Então, elas se engajam nisso com muita força, com muita propriedade, né? Porque elas conhecem a causa, elas conhecem a questão. Então, nós estamos falando de pessoa com deficiência, ou da pessoa negra, né, ou parda, ou a mulher que se engaja nessa causa do seu desenvolvimento de liderança. Tudo. No meu caso, do programa Autism Network, eu não tenho essa afinidade, eu não me engajei por isso, me engajei porque, enfim, eu abracei toda essa questão de diversidade, eu sou pessoa do RH, sou psicóloga, acho que tem toda uma questão também por trás da minha formação, do que eu já acredito do ser humano, né? Mas a maioria delas, os líderes são pessoas, não só os líderes, mas as pessoas que se aliam, né, a essas redes, elas falam com muita propriedade, elas saem realmente... Né? Divulgando isso dentro da organização, nas suas áreas e nas áreas afins. Né? É muito bonito. É isso que a gente espera. Vai ser um mundo diferente. A gente já vive um mundo diferente, né? A cada momento, é a natureza. Eu acredito que isso aqui só daqui para frente só melhora. É isso aí. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Prazer. Prazer. Gente, a gente está acabando essa entrevista aqui, mas logo mais tem mais gente aqui para conversar com a gente, com um conteúdo muito legal também. Até já.